Olá, eu sou Caio Gouveia, esse é o AmibCast e hoje nós vamos falar dela, a mais falada desse ano, a inteligência artificial. Aliada ou mais um trabalho para o intensivista? Bom, esse é o AmibCast, a conversa mais gostosa que você tem com o seu chat GPT sem conflito de interesse. E para falar disso, a gente está aqui com duas personalidades intensivistas que são também grandes estudiosos e praticantes da inteligência artificial. Dr. Daniel Dualib e doutora Érica Leal, prazer ter vocês aqui. É um prazer estar aqui também com você, Caio. Obrigado pelo convite. Prazer Caio, obrigado. meu. Caio, obrigado pelo convite. Hoje, né, Érica? Não. Todo dia, né? Muito obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser uma conversa muito produtiva, né? A MIB não podia deixar de fora essa questão da inteligência artificial que está aí na nossa porta, né? Não, na verdade já está dentro de casa, né? Né? Isso que eu ia falar. A gente vê, vocês mesmo comentaram antes, até a gente vai começar até para falar o que a gente já bateu o papo antes de pré-eleição, que a inteligência artificial, ela vem frequentemente ocupando espaço. Se você para um pouquinho para pensar, ela já tem mais um espaço que ela está ocupando, o que chega a ser, eu volto agora falando do primeiro tema que a gente vai abordar, uma preocupação para as pessoas. E acho que a preocupação que mais atenta a isso é, será que eu vou ter utilidade no futuro? Isso eu digo para qualquer profissão, mas eu digo também para o intensivista, para o médico, fisioterapeuta, enfermeiro que está à beira-leito. O que vai mudar na visão de vocês hoje, quanto ao futuro, que a gente não sabe dizer pela velocidade que isso corre, a prática da terapia intensiva, a prática do ensino? Assim, primeiro eu acho que a gente superestima o que a IA pode fazer a curto prazo, a gente subestima a mudança que a IA vai trazer a longo ou médio prazo. E eu acho que, claro, todo mundo fala isso e já para mim já é bem certo, assim, o intensivista não vai ser substituído. A IA é uma ferramenta, uma aliada para trazer de novo um tempo valioso que a gente vem perdendo, o tempo para o intensivista poder pensar. E o que é mais curioso, a gente vai falar de inteligência artificial trazendo de volta ao ser humano o que é de ser humano, que é o humanismo mesmo, aquela coisa de poder se dedicar mais tempo ao leito, poder se dedicar mais tempo à família, mais tempo à comunicação. Eu entendo dessa forma. Tem uma frase que eu até gosto muito, né? Que não é que a IA vai substituir o médico, e aí serve para o médico intensivista. Mas provavelmente o médico que não usa tecnologia, não usa IA, esse sim vai ser substituído por um médico que está apto a mexer com as novas tecnologias. Por quê? As novas tecnologias estão vindo, isso é fato, né? Então você vai precisar aprender a trabalhar com elas, do mesmo jeito que a gente aprendeu o prontuário eletrônico, né? Então, do mesmo jeito que antigamente o raio-x era no filme, depois passou para o computador. Só que as mudanças, como elas estão vindo muito mais rápidas, a adaptação é mais difícil por isso. Porque às vezes você sai de um zero de conhecimento e você tem que se desenvolver mais rápido para estar apto para trabalhar. Então, e aí então nunca vai substituir o médico, mesmo porque a nossa profissão, né, a medicina, ela é centrada na relação médico-paciente. Naquela relação que você cria com o paciente que você vai cuidar. E isso não tem IA nenhuma que vai substituir isso. Então, provavelmente, a gente vai ter mais tempo para cultivar isso, para fazer com que a família confie mais em você do que na resposta do Google e coisas desse tipo, né? Que nem usa mais o Google, já usa a sim, inteligência artificial para buscar a melhor informação. A gente teve no nosso hospital há pouco tempo aí um fato curioso, né, de um familiar fotografando os dados de ventilação mecânica, infusões da bomba com as identificações, falando, e aí, como que tá aí meu familiar, né, o que vai acontecer? Inteligência artificial dando uma notícia avassaladora. Tipo mortalidade 90%. Exatamente, a gente tem pensado. E o pior que é interessante que ele, pelas vezes que a gente utiliza, ele tenta se eximir de dar qualquer tipo de prognóstico. Ele tenta fazer isso com muita frequência, né? E isso porque a gente, nem nós sabemos o prognóstico. A gente não consegue precisar a partir de dados que a gente pode ter uma ideia, a gente pode ter, como que a gente fala muito dos nossos scores preditivos, a gente pode ter uma percepção de como seria nessa gravidade específica, mas a gente não consegue prognosticar, bater o martelo.
Nesse ponto, eu acho interessante, vocês falaram que não vai ser substituído, mas aqueles que não têm as habilidades vão ser substituídos. Eu digo assim, a gente teve, como a doutora Érica falou muito bem, aí falou do prontuário eletrônico, falou do computador, de imagem, que eu acho que das coisas mais disruptivas que tiveram, né, desde a inteligência artificial foi o computador. Aí a internet, né, Caio? E a internet, sem dúvida. Só que em nenhum momento a falta de habilidade completa ou uma habilidade parcial já era o suficiente para você ter um médico bom, com as suas, ou o profissional de saúde, o enfermeiro bom, o fisioterapeuta bom, quem tiver à frente. As habilidades técnicas ele ainda suplantavam, e obviamente as habilidades emocionais suplantavam a necessidade do uso, até que hoje muitas pessoas que são da nossa geração, ou até mais baixo que a nossa, também têm certas dificuldades ainda na computação. Por quê e quais seriam essas habilidades necessárias, considerando que ninguém vai saber tudo de inteligência artificial? É impossível, é humanamente impossível saber tudo de qualquer coisa. Imagina a inteligência artificial, que ela mesmo não sabe tudo. É importante lembrar disso daí. Quais são essas habilidades que vocês consideram mais primordiais para o intensivista? Veja bem, vou falar de como utilizar no hospital, como utilizar, mas para o intensivista, pro nosso assistente que está à beira-leito, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, farmacêutico. Então, acho que a primeira coisa é adaptabilidade, né? Capacidade de se adaptar ao ambiente, às mudanças, capacidade de ser flexível com isso, porque a partir de amanhã nós vamos mudar um processo todo. Por mais que eles venham e falem, olha, nós temos agora um algoritmo de IA que vai ajudar no protocolo de sepse. Tudo bem, vai trazer benefício, mas é uma mudança de processo. E todas as pessoas têm, normalmente, o ser humano por si tem uma resistência à mudança. E agora nós vamos mudar e vamos mudar rápido. Então, a outra coisa é o não ser acomodado na informação. Perfeito. Porque, por exemplo, a gente precisava estudar quando muito, na minha geração, era o Black Book. A gente socorria o Black Book para tirar alguma dúvida na mão que você não tinha informação. Aí avançou, foi para o Palm, colocava as coisas no Palm. Depois nós passamos para o celular, tira foto, põe no bloco de nota. Então a gente foi acumulando a informação que a gente precisava. Sim. Agora ninguém acumula, todo mundo vai lá e olha, porque ela está disponível o tempo inteiro. Perfeito. Então essa disponibilidade não pode fazer com que o cara não estude porque está disponível. Certo. Né? Então ele tem que continuar com a capacidade de querer aprender, de aprender a medicina. Não é porque o conteúdo está ali que você não tem que saber de cabeça o negócio. Agora, Você abordou como seria aquele cara que fala, eu aceitei a IA, ela entrou em mim. Eu vou olhar eu sou tudo. da igreja da IA, você considerou esse cara, que é o cara que não vai precisar estudar Não e vai ficar só ganhar. Um cara bem adaptado à IA, mas pouco adaptado à medicina. Eu tava me referindo, mas eu acho que esse ponto foi bem legal. Eu tava me referindo àquele cara que, putz, eu tô preocupado. Eu sou um bom médico, tô aqui já há 20 anos trabalhando na terapia intensiva, eu sou um bom fisioterapeuta, eu sou referência em ventilação mecânica, eu sou um ótimo enfermeiro, conheço todos os processos, sei todos os processos que eu atuo, tanto na organizacional quanto na assistencial. E essa inteligência artificial? O que eu preciso saber da inteligência artificial para, de fato, eu continuar me colocando no mercado? Eu queria fazer um intertexto aqui, eu vou tentar, um interlink, na verdade, tentar trazer um pouco do que a Érica falou e o que você está perguntando, Caio. Eu acho que, assim, o que a Érica falou é importantíssimo porque a gente tem algumas definições do mis-skilling, do under-skilling ou do non-skilling. Então, a gente tem aí um risco relacionado à inteligência artificial, que é o cara que já tinha uma habilidade muito bem definida, que passa a usar IA com muita frequência, ele perde essa habilidade na sua totalidade. Isso é o mis-skilling. Inclusive, tem vários estudos já mostrando, por exemplo, endoscopistas que fazem endoscopia guiada por um algoritmo de IA que ajuda a identificar lesões. Quando você tira essa ferramenta, ele passa a ter uma sensibilidade no exame menor do que a que ele tinha antes do uso. Então isso é o que a gente chama de mis-skilling. O under-skilling é um risco muito real que a gente convive até um pouco hoje, acho que na formação dos residentes. Sim. Que é assim, ele ainda não adquiriu aquela habilidade toda que ele deveria para aquela finalidade, mas ele passa a utilizar a IA enquanto ele ainda está subtreinado. Então ele
não conseguiu completar sua formação e utiliza a IA. E o no skilling, que aí é um pouco mais grave, né? Você acredita piamente na IA, você não tem o senso crítico de interpretar aqueles resultados que a IA te traz, mas lembrando que o algoritmo da IA ele não tem nada de artificial, né? Ele é um algoritmo criado por humano, alimentado por uma base de dados que foi coletada por humano, com os viés das coletas de dados dos humanos. Então, na medicina, acho que na saúde em geral, não existe um dado 100% limpo. Todo dado que entra, mesmo que alimenta a IA, é um dado que sofre alguma contaminação. Então, você ter... Agora, respondendo a sua pergunta. Aham. Você ter... Não, você complementou muito bem o que a Erika falou. Acho que esse ressalte de falar sobre os perigos da igreja da IA, né? Longe de falar qualquer coisa de religiosa aqui, total licença para isso. Dos que seguem friamente é exatamente o que você falou, né? A Erika também abordou de perfeita, que é perder o conhecimento, ter um conhecimento abaixo, né? E você não tem nenhum conhecimento. Você deixa lá e Deus dará. E aí eu acho que aí que tá a diferença. A diferença é essa. O profissional que ele é muito bem formado, vamos dizer, vou usar um exemplo aqui, o cara que corre na Fórmula 1. Sim. Ele passou pelo kart, ele passou pela Fórmula 3, ele passou pela Fórmula 2, tal, chegou na Fórmula 1. Aí ele dirige a Ferrari da Fórmula 1, só que se jogar ele para dirigir o kart de novo, tá tudo certo. Agora imagina se esse cara começasse só na Fórmula 1. Né? Na primeira curva, provavelmente ele se acidenta ali, ele sofre um acidente grave e não vai dar muito certo, né? Jogar uma Ferrari. Então é a mesma coisa. Então, qual que é a habilidade fundamental para esses profissionais que são muito qualificados? É realmente entender que a inteligência dele está aumentada. A IA é um colega que vai auxiliar ele de alguma forma na tomada de decisão, em alguns casos em específico, e ele ter o senso crítico a respeito de como isso é desenhado. Então, a engenharia de prompt, entender como a IA pensa, entender como desenhar bons prompts, entender quais são as limitações, entender como esses dados podem ou não, inclusive trazer vieses, né, algorítmicos, alucinações. Eu acho que esse entendimento da engenharia de prompt... De como funciona uma IA. Geral, né? Talvez... É o conhecimento mais impressionante. E quem tem uma base de conhecimento maior, usa a IA de uma maneira melhor. Melhor, né? Você aumenta a produtividade. O que eu percebi, por exemplo... Então, eu fiz um MBA de inteligência artificial voltada para negócio, né? Então, quando o curso foi acabando, aquelas ferramentas já tinham mudado. Mas o mais importante não é você decorar uma ferramenta, mas você entender como funciona no geral, para você olhar a aplicabilidade para você. Igual você falou, nossa, vai ter 1 milhão de aplicativos, para onde eu vou? Eu acho que vai ser mais ou menos como é hoje as especialidades. Tem o cara que é ótimo em hemodinâmica, e ele vai saber as coisas de inteligência artificial voltadas para hemodinâmica, o outro voltado para ventilação. Então, as primeiras ferramentas de IA que eu usei eram todas para negócio e para gestão e ChatGPT. Assim que ele foi lançado, 1 mês depois eu já usava. Então, aí depois, com a confusão da produtora, marketing, grava vídeo para o Instagram, eu comecei a usar a IA para as coisas do marketing, né? E para produtividade de coisas da minha casa. E depois para as coisas da UTI. Então, eu acho que vai de acordo com a sua necessidade. Né? Então, por exemplo, eu sou um gestor. Você pode usar a IA para ajudar no protocolo de Londres, para olhar os dados de uma planilha, ou para montar uma planilha que antigamente a gente ficava muitas horas, né? Outra coisa, fazer uma apresentação no PowerPoint. Antigamente a gente fazia o texto em 1 hora, ficava 4 para fazer a apresentação, para fazer aquela apresentação bonita. Hoje é o contrário. Você vai ficar 1 hora para fazer a apresentação, 2 minutos vai demorar para ela te entregar uma apresentação bonita. Então, na sua prática do dia a dia, a sua produtividade aumenta, né? Em vez de fazer 1 aula, você vai conseguir fazer 2, conseguir fazer 3, né? E aí eu acho que as ferramentas que, igual nós dois lá trabalhando, coordenadores médicos do mesmo projeto, a gente usa algumas iguais e outras diferentes. Sim. As ferramentas, né? Então, por quê? Porque no dia a dia você vai usar a ferramenta que você vai precisar. Perfeito. Né? E aí, adianta decorar as ferramentas?
Elas mudam a velocidade da luz, a gente custa acompanhar. Mas aí você vai escolher, ou você vai usar o ChatGPT, ou vai usar o Gemini, vai usar o Claude, escolhe uma para você aprender a usar para umas coisas básicas, e aí você vai... eu quero fazer um estudo. Você busca aquela ferramenta lá para referência bibliográfica. Eu quero fazer isso aí. E aí, porque o mundo é sem fim, Caio. É sem fim. A gente, no primeiro dia da pós, toma aqui um manual com 1040 IAs para você aprender. 1040. Aí terminou. Hoje já tem quantas? Sei lá, 10 mil. Sim. A gente não é igual publicação científica. A gente não consegue acompanhar. Então, você vai escolher a área de atuação que você vai precisar. Né? Perfeito, acho que esse ponto é interessante, é solicitar, entender as ferramentas, mas aí que tá, como é que você vai passar isso para a cabeça se alguém não tem a menor noção do que está fazendo? Por exemplo, vamos pegar um médico nascido em 56, que não tem noção de computação, e ele quer fazer a atividade dele do jeito que ele faz. Ele dá aula em congresso, ele tem a sua prática clínica no consultório, ele tem a secretária dele. Como é que ele fala, eu preciso ter IA? E por que eu falo isso? Porque é muito simples a gente falar de ferramentas, é muito simples. E o processo para ele chegar nisso, né? Então, ele precisa entender o que ele vai necessitar. E aí que eu tento dar esse clique para vocês. Antes de falar das ferramentas, quais seriam de fato os cliques que esse cara tem que ter? Você falou de engenharia de prompt. Ele falou bastante da parte... ajuda, né? Tem que fazer um... Será que curso necessita? Eu penso nisso. Será que o curso já é o start ou eu descobri o que eu quero mais importante? Eu acho que assim, o start é a literácia. A gente usa o termo literácia em IA, né? O IA Literácia. Literácia, o IA literacy, né? Então, assim, acho que a literácia é importante, né? A gente não pode... Imagine você quando você começou a aprender. Eu, quando entrei na faculdade, não sabia muito bem consultar o índex de um livro ali. O índex de referência e tal. Eu falava, vai lá no final, você procura a palavra-chave e tal. Ou quando você foi fazer uma busca, você não conhecia os termos mesh para fazer uma busca decente no PubMed. Alguém foi lá e te disse, olha, a partir de agora, tenta fazer assim assado, filtra por meta-análise, por ensaio randomizado, põe and, or, not, tal. Né? Assim, a gente aprendeu assim. Então, acho que essa primeira literácia em IA é um importante. Porque a partir do momento que ele tem literácia e você consegue mostrar para ele, olha, isso agrega valor no seu dia, isso te livra de um tempo precioso para você fazer outras coisas que têm maior valor, isso te ajuda em vários aspectos. E então quando ele enxerga esse valor, e esse valor só vem com a literácia, porque quando a gente desconhece, a gente não valoriza, a gente passa a valorizar as coisas a partir do momento que a gente conhece. Acho que isso é o mais importante, é o start. E aí até aproveitando, né Érica, o que o contexto permite, para o intensivista, onde a UTI é a maior fonte de dados do hospital, é o setor mais complexo, onde a gente coleta dados a todo tempo, de monitorização e tudo, a gente nota que a gente subutiliza, né, muito esses dados para tomada de decisão. Na tomada de decisões. A gente não olha o dado. Você utiliza muito esses dados, né, Érica? Você na prática clínica, muito mais na prática de gestão, que você tem tanto de escala quanto de unidades. Sim. Você trabalha muito com dados e trabalha muito na gestão desses dados. Para a gente falar desse primeiro ponto, eu quero alguma coisa para facilitar a minha vida na questão do gerenciamento de dados, da criação de dashboards. O que você indicaria ou qual seria o caminho para a pessoa começar a pensar? Eu sou suspeita, porque eu fiz muitos cursos, não só de IA, quanto mentorias e coaches, porque eu, Érica, acredito que você encurta o caminho. Sim. Né? Então, vou fazer uma mentoria, mas é tão caro, não sei o quê, mas muda a sua trajetória. Sim. E aí, quando eu comecei a usar o ChatGPT, eu falei, vou fazer o MBA. Mas, gente, o MBA demora 1 ano. Então, talvez, um início, para você saber um pouco que funciona, você faz um curso curto, que pode ser na internet. A MIB hoje tem o curso. Então, agora, todo mundo oferece, o CREMESP oferece, todo mundo oferece o curso. Por quê? Porque a inteligência artificial é fato. E as pessoas, quem ainda não teve o gatilho,
demorou. Esse gatilho já tá aí para as pessoas. Sim. Agora, vou dar o próximo passo, né? Esse final de semana aconteceu uma coisa assim... duas coisas muito legais. Primeiro que no dia que... Aí, então, eu fiz o curso da MIB, né? Para ver como que... E tinha algumas coisas que eu não tinha experiência, que eu não sabia, foi ótimo de fazer. E o melhor foi que mais da metade do público dos alunos era 50 a mais. Legal. 60 a mais. Super legal. E aí tinha a galera, mas ai, tô tão feliz de estar aqui junto com pessoas importantes, referências nossas da UTI, que estavam ali com a gente fazendo o curso, né? Querem estar, né? Já sabem que precisa estar ali. Aí outra coisa muito legal que aconteceu lá no grupo do Venuti, que eu faço parte, o Valiati começou a estudar, né? Dr. Valiati, beijo. Começou a estudar IA, porque eu... Tá a turma inteira aqui já, daqui a pouco eu vou citar os nomes aqui. Aí... Tá convidado, Valiati. Porque, né, professor... Pensa, eu atrás dele e todo mundo falando, né? Aí ele resolveu fazer um diálogo sobre a PIP, com os maiores exponentes da UTI, colocou no chat GPT. Ficou ótimo, foi super legal, né? Aí colocou lá no grupo. Então, esse passo nessa direção, ele pode começar você consultando um GPT, mas você pode estudar sozinho, você pode ver no Google, mas eu acho que quando você vai e faz um curso, uma imersão, igual a gente faz imersão de ventilação, imersão de não sei o quê. Sim. Eu acho que é o caminho mais fácil para mim, né? Mas para mim, né? Não sei como foi o seu aprendizado, eu acho que o seu aprendizado foi mais, como falo, mais na raça, né? Na raça. Mas assim, o que eu acho que é interessante, assim, tem um monte de cursos de IA, mas um curso de IA para o intensivista, assim, sim. Isso é uma coisa exclusiva, até onde tenho ciência, talvez, né? Me perdoem se alguém está fazendo, né? Mas eu acho que é uma coisa exclusiva do IAMIB, do curso de inteligência artificial da AMIB. Com certeza, acho que esse foco que é dado é interessante. E aí, falando do curso mesmo, falando do curso IAMIB, que é um curso novo, que é um curso que lançou esse ano, 2025, quando lançou todas as inteligências artificiais, para a gente chegar junto no mesmo bonde. Surge sempre aquelas situações, poxa, esse curso vai ser bom para mim, o que eu posso esperar dele? Falando de qualquer curso, né? Quando a gente faz um MBA e você não está trabalhando naquela área, você vai esquecer. Você não vai... Por isso que eu digo, a gente tem às vezes saber o que a gente quer aprender. Então eu quero aprender a fazer aula, vou aprender. Eu quero aprender a saber mais automação, será que eu vou aprender? Eu preciso ver isso, eu preciso ver o que eu realmente necessito. E aí, por isso que eu focava quando falava com vocês das habilidades. Conta para mim mais sobre esse curso IAMIB. Como é que ele funciona, o quão ele é teórico, o quão ele é prático. Vamos tentar revelar isso aí para os nossos ouvintes do AMIBcast. Spoiler, né? Olha, não, já tem versões, né? Já tem uma versão. Já temos. Já temos. Mas assim, a gente quando desenhou o curso, inclusive queria agradecer, né, a oportunidade de estar participando do curso. Mandou um beijo pro Valiati, então obrigado, professor Ederlon, não é? Obrigado ao Albert Bacelar, que não pode estar aqui, mas que está à frente da coordenação do curso, né? Que é um cara fantástico da Bahia, putz, cara muito bom mesmo. A gente pensou num curso hands-on, porque o que a gente via, mesmo os MBAs ou as pós-graduações, já existem pós-graduações em IA, né, na PUC Rio Grande do Sul, nós temos os cursos do MIT, temos vários cursos na internet disponíveis, Stanford e tal, só que eles são bastante teóricos, assim, e não tem essa parte de hands-on tão intensiva, né? Sim. Então, como na AMIB tudo é intenso, tudo é intensivo, né, a gente fez um curso 80-20, então, assim, menos de 20%, na verdade, do conteúdo é conteúdo teórico. Legal. Né? São 2 dias imersivos, separamos em 4 módulos, então a gente pensou nas principais dores da UTI, a gente, claro, pensou na literacia, então a primeira coisa é como a IA pensa, o que é machine learning, conceitos mais básicos de inteligência artificial, engenharia de prompt, né? Entender alucinações, como mitigar riscos, né, de alucinações. O segundo módulo está baseado em IA para tomada de decisões, então como uma ferramenta de auxílio à tomada de decisão, criação de fluxogramas. Terceiro módulo entra em ensino, né, ensino e pesquisa, então a gente mostra como abreviar o seu tempo para revisões sistemáticas, para realizar revisões bibliográficas, para
realizar, inclusive, desenhos de estudos, mudou, né? Mudou completamente como a gente fazia antigamente. Se tem uma coisa que mudou, é isso. Né? Como que ficou mais fácil? Graças a Deus, minha gente. Pois é, e aí a gente nessa parte de ensino e pesquisa, a gente trabalha com pesquisa e trabalha também com a parte de aulas, né? Como ela falou, o design das aulas, como usar IA para criar slides, para abreviar o tempo de preparação. E a gente entrou no módulo 4, que é o módulo de gestão em UTI. Então, como que a IA pode auxiliar com tarefas do dia a dia? Protocolo de Londres, eventos adversos, né? Dá para entrar numa parte aí das próprias ferramentas de gestão, né? Eu acho que a Érica pode dizer mais, né? Nosso teste foi bom, Érica. Foi acho que 87. Tá? Ele foi professor, eu fui aluna. Foi verdade, foi isso que aconteceu. E eu fiquei surpreendida com o curso pelo quão prático ele é. Né? Então, quer aprender a fazer? Então entra aí, faz o cadastro, entra, clica aqui, clica lá. Então isso ajuda bastante. Sim. Tem um material de apoio na plataforma que ficou bem robusto, assim, que pelo que eu entendi ainda... Como as coisas de IA, elas não dá para você fazer agora e deixar, né? Você vai passar... Ele é atualizável, né? Ele é atualizável. A atualização... Até mantido online por causa disso? Por isso, né? E agora, eu acho que tem um em Teresina e depois no Congresso, né? Teresina, e estaremos lá agora dias 17 e 18. Detalhe importante aí. 317, 18 e tem um pré-congresso, é isso? Pré-congresso em Curitiba. Curso pré-congresso Curitiba. Pode falar na câmera aí, manda bala, faz o merchan. Pré-congresso em Curitiba. Esperamos vocês lá. Certeza que esse curso ele é um divisor de águas. E é nos moldes do IAMIB. Nos moldes do IAMIB, 2 dias de curso. 2 dias de curso. Hands-on. Dia 4 e dia 5. Legal. Tá? Para fazer. Os dias que antecedem o congresso. Os dias que antecedem o congresso. É um curso puxado, mas como ele é muito prático, aí ele passa rápido. Leva o computador, é isso? Leva o computador. Fone de ouvido. Fone de ouvido. Muito bom, muito bom. Bom, é um curso diferente, né? Sim. Porque daí você divertido até, né? Divertido. Não, e aí essa é a adaptação, né? E aí a partir dali você vai... Eu incorporei algumas ferramentas que eu não usava. Sim. E eu acho que tem isso. Conforme você vai tendo contato, tendo a oportunidade de conhecer, você vai incorporando, né? Então, como que faz para ter contato, né? Tendo contato. Eu acho que eu já fiz 5, 6 cursos de ferramentas diferentes de IA. Outro dia eu fiz uma de vídeo, depois eu fiz uma de marketing, aí eu fiz uma para fazer meu avatar. Legal, né? Legal. Então são coisas que você vai ter que procurar conforme sua necessidade. Eu acho que não tem muita... Agora você perguntou uma coisa importante, né? A gente não planeja, Caio, que em 2 dias de curso a gente consiga ensinar alguém a fazer muitas automações, né? Criar agentes autônomos para automatizar todos os processos da sua UTI. Não é isso, até porque isso demandaria um conhecimento prévio já bastante mais avançado, tá? Então o curso realmente ele consegue dar uma ótima noção de muitas ferramentas, eu acho que é muito imersivo e depois do curso o pessoal com certeza vai querer explorar mais e vai ter ali a possibilidade, né, de ter se literado para poder explorar mais. Exatamente. Porque o curso ele não finda nenhuma ferramenta, ele apresenta para você 20 ferramentas distintas, mais ou menos como usar, qual é a limitação característica de cada uma, para que serve, para o que é bom, para o que não é, e aí você vai sair de lá instigado a usar. Interessante ponto. E aí, falando dessa questão, IA e economia. O que a gente vê muito é que as pessoas, até como essa nova tendência de a gente não ter nada nosso, tudo ser assinatura, a IA não pode fugir dessa ideia. A monetização dela é voltada por assinaturas, e assinaturas, vamos dizer assim, para o público geral, um pouco mais salgadas. Falando disso, a gente sabe que tem algumas, e muitas, na verdade, algumas não, muitas, que são gratuitas. E aí eu falo para vocês, como que esse profissional quer entrar nesse meio, não tem noção, vai pegar, vou assinar logo, ele quer primeiro testar.
Quais são as dicas que vocês dão para eles começarem a testar? Por exemplo, vou ser mais prático, a gente fala de ferramenta, mas vamos falar de coisas que eles vão usar no dia a dia. Generativa de textos, algo para analisar dados, algo para poder utilizar só as ferramentas, por exemplo, que ele quer. Ele quer, por exemplo, utilizar só a literatura dele para revisar. Ele não quer que ele alucine fora daquilo que ele está lendo. Eu quero fazer uma imagem para minha aula. Eu gostaria de pegar essa foto e editar. Eu queria pegar esse vídeo para ser feito ou editar esse vídeo. Quais são as possibilidades que ele tem, primeiramente, de maneira gratuita, e quais são as questões, as diferenças do gratuito e do pago sem fazer merchan para nenhuma? Aí é assim, gostei. Foi boa, me colocou aqui um pouco encurralado aqui. Na ferida. O cara me encurralou um pouquinho não, aqui. Mas não existe resposta, é mais a experiência de vocês sobre isso. A primeira coisa, não existe almoço grátis. Exato. Não existe. Então, você pode até não pagar assinatura em dólares ou em reais. Você provavelmente está pagando com dados que você está alimentando aquele IA. Né? Então, e existe hoje uma concorrência entre as IAs que eventualmente você não está pagando agora, porque eles estão num mar de concorrência que cada dia um tenta correr atrás do outro. Então, o primeiro cuidado, eu vou deixar ele falar a pior parte, tá, gente? O primeiro cuidado são os seus dados. Sim. Né? Então, outro dia, por exemplo, eu deixei um deles acessar uma das minhas contas de e-mail. Sim. Para arrumar os meus e-mails e não sei o quê. Beleza, você pode fazer isso, mas automaticamente depois você tem que mudar a senha. E mesmo assim, você alimentou aquele IA com todos os dados do seu e-mail que estava lá. Então, tem que ter uma certa preocupação com aquilo que você está expondo e o quão que você está abrindo o seu Facebook, seu Instagram, o seu e-mail, até mesmo o seu trabalho. Então, quantas empresas colocaram lá o dado para ser alimentado, para ser analisado dentro de uma inteligência artificial? Se é um dado confidencial, não é lá que é para estar o dado. Então, tem a LGPD, tem um monte de coisas com relação aos dados que as pessoas também precisam aprender. Você não pode pôr qualquer coisa lá para ser analisada. Você não pode abrir todas as suas portas para serem analisadas, né? E aí, com relação a ser pago ou não ser pago, no dia a dia, as principais eu acabei pagando. Né? Mas você não precisa pagar as ferramentas. Você pode usar o ChatGPT, a versão que é grátis. Você pode, todos eles têm uma parte free para você testar, para você ver qual que você adapta. E aí, a partir daí, não, assim, com certeza, Caio, não é uma coisa... Vai chegar a todo mundo. Que agora tem empresa de telefonia que colocou no plano. Sim. Você assina o telefone e você tem o GPT no celular. Vai chegar para todos. Hoje ainda não é uma realidade de todos. Sim. Porque você vai gastar R$100 brincando. Simplória, né? Porque daí você começou a usar gratuito, gostou, começou a usar e aí não é... Hoje, falar que é acesso para todo mundo... Não é. Porque a pessoa tem que ter um mínimo... A pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento para usar. Sim. Né? Falando disso que a Érica, antes do Ali entrar, até porque eu quero que ele comente sobre isso também, cara, eu tenho uma dúvida interessante nesse ponto. A gente assina o Gemini, GPT, DeepSeek, o que for, mas assina o gratuito. Qual a diferença que ele tem do Pro Plus, Mega Y? Conta. Primeiro que eles não liberam. Cara que não, tem gente que não vai perceber. Para atividade daquela pessoa, pode ser que ela não perceba. Sim. Para que essa pessoa que não vai perceber, qual a diferença? Não, primeiro que eles não liberam as funções em suas totalidades, né? Legal. Então, assim, até o próprio banco de dados que se consulta no gratuito claramente não é tão grande. O banco de dados que se consulta, né, limitado. As LLMs têm linguagem natural e elas são sedutoras, né? Tem uma coisa que eu costumo dizer, eles são sedutores. Você começa a conversar lá com o GPT, você tá falando a maior abobrinha, ele tá falando que ótima ideia, né? Não é assim? Nossa, maravilhoso, você é um gênio, né? É um grandíssimo puxa-saco. Exatamente. Então, isso é uma coisa que você consegue configurar dentro das ferramentas gratuitas, como que você quer que esse diálogo ocorra, por exemplo. Sim. Você consegue
dentro das ferramentas pagas, configurar como que você quer esses módulos de resposta de uma maneira mais customizada. Por exemplo, hoje mesmo liberaram dentro do ChatGPT uma ferramenta nova para criação de agentes automatizados dentro do próprio GPT. Claramente que isso só vai vir para as versões Pro, né? Versões mais caras, né? Agora, a IA, do ponto de vista da gratuidade, a gente tem um monte de ferramentas que desempenham bem em várias funções, mesmo nas suas versões gratuitas. O fato é que quando você testa uma e outra, você percebe que é nítida a diferença acerca do que ela consegue executar, né? Agora, eu acho que é mais banco de dados e ter acesso aos novos modelos com mais agilidade, atualizações, atualização de função, mais as funções, nas partes. Muitas delas fazem assim, ó, o tempo de resposta, tantas moedinhas. É o tempo de resposta. Então tem algumas coisas que não vai demorar. Deep research, né, também, assim, as buscas profundas. Você não consegue fazer se não for pago. Então tem limitação de arquivos para ser colocados, para você utilizar. Tudo isso. Mesmo nas versões pagas ainda acho que é bastante limitado nesse aspecto, né? Pelo menos no primeiro momento, né? Todos os outros que podem. A não ser que você pague lá de $200. Que aí para empresa, para tudo, que aí ele já vai. Você não vai usar para. Você vai usar para outro tipo de função. Você vai usar para programar, você vai usar. É diferente você usar para fazer uma análise básica de dados, você fazer uma automação, você fazer uma criação do banco, é importante deixar isso claro, de uma né, que plataforma. Porque a gente imagina que não há custo a IA. E essa abordagem que vocês falaram agora, que, poxa, coisas mais difíceis precisam de mais tempo e mais processamento. Precisa de muito mais capacidade de processamento para poder atender todos esse gama de pessoas. Gasta água. Gasta tudo, energia, água, luz. Na verdade, assim, isso aí é uma preocupação muito real, né? Os data centers, né? Assim, você pegar a OpenAI está construindo um monte de data center. O Elon Musk, nos Estados Unidos, o data center que ele está construindo, acho que é Oregon, se eu não me engano. Assim, ele vai consumir a energia elétrica naquele data center de, metade do sei lá. Luz todo mundo sabe, mas ninguém acha que usa vai gastar água para resfriamento, né? Sim. Aí você fica lá brincando lá de fazer figurinha no ChatGPT, enquanto você está brincando, você gastou não sei quanto de água. A gente pode falar que a própria inteligência artificial pode ser uma ameaça ao meio ambiente. Ameaça eu não sei. De maneira grosseiramente. E é interessante a gente voltar lá atrás. Lembra dos mainframes gigantes para fazer cálculo de 2 mais 2? Sim. Voltamos a isso com um pouco de mais facilidades, porque a gente mantém estações gigantes, como vocês bem falaram, de processamento. A gente tende a minimizar isso? Eu acho que, na verdade, assim, o que a gente está fazendo são micro-reatores, né? Os Estados Unidos investiu em micro-reator nuclear, né? Que foi uma coisa assim para... Então, assim, são micro-reatores nucleares para alimentar a energia nuclear limpa e tal. E o que é interessante disso? Quem que ajuda a atualizar a tecnologia da micro-reação nuclear? A própria IA, né? Então, assim... ela causa o dano, ela traz o ônus. Cíclico. Ela traz o ônus e traz a solução, e traz a resposta. Então, assim, Interessante. Então, eu acho que nós vamos caminhar, que hoje ainda não tem, né? Um uso consciente, um uso correto, né? As leis que estão... que norteiam ainda não são claras, né? Então tem um monte de coisa com relação à ética, né? Você usou lá, fez a conduta que estava lá, estava errado, né? De quem que é a culpa, né? De quem que é a responsabilidade, né? A responsabilidade é você que usou. Então tem muita coisa ainda para ser discutida, para ser combinado, mas nós estamos tipo no primeiro degrau da conversa. E o primeiro degrau já é tudo isso que a gente está vendo, né? Então não pode superestimar, mas que é uma mudança. Eu não consigo muito imaginar, sabe? Qual que são os próximos passos. Ninguém imagina, nem a IA imagina. Nem a IA imagina. Antes de a gente terminar, eu tenho uma pergunta curiosa. Com tanta coisa gerada em pouco tempo só pela inteligência artificial, obviamente, existe muita coisa que é mista, né? A gente tem um interesse, a gente coloca lá,
remodula, molda, até chegar no que a gente quer, porque a gente tem o conhecimento daquilo. Então, muita coisa é mista, mas muita coisa é simplesmente IA. E aí, sabendo que o conteúdo da IA é alimentado pela própria internet, pelo que tem disponível, pelo que a gente produz, se a gente está produzindo com IA, a IA vai copiar a IA? Ou se basear na IA? Fica essa dica aí. Mas é uma coisa interessante de pensar. Na verdade, assim, a IA, ela tem, como eu falei, né? Existem alguns vieses e tal, e tem os vieses algorítmicos, e isso, sim, isso é retroalimentado pela própria IA, sim, sem dúvida. A IA alimenta a IA, o conteúdo que ela gera alimenta a IA. Até o momento, se todo o conteúdo fosse feito exclusivamente por IA, a gente está aumentando várias desigualdades que às vezes são invisíveis. Um exemplo claro é, por exemplo, se no meu aplicativo de reconhecimento facial eu só utilizasse o rosto de pessoas brancas para reconhecimento facial, não utilizasse o rosto de asiáticos ou de negros, no momento que ela for fazer a leitura facial de um asiático ou de um negro, claramente minha ferramenta não vai ter a mesma precisão. Sim. Alimentei ela com o rosto de pessoas brancas caucasianas. Né? Então, assim, isso vai acontecer, isso é uma preocupação muito legítima, é como mitigar isso também. Tem que ser, né, universal. E imagine que a IA quer invadir a própria IA também, né? Assim, você usa a IA para o bem ou para o mal, como Exato. Qualquer outra ferramenta, né? Então, agora existe uma preocupação das super IAs, né? Que as pessoas estão criando IAs para tentar fazer invasão a sistemas, etc. E agora você tem que ter agentes... Tá se atualizando também. E aí você tem que ter agentes de IA capazes de fazer essa defesa, né? Legal. E aí o que, assim, às vezes me preocupa, porque tudo é baseado no dado. E a gente produziu muito até aqui. E continua produzindo. E precisa continuar produzindo. Então, qual que é o meu medo, né? Que às vezes a pessoa vai se acomodar, usa o dado... misusing, né? Usa o dado e aí tá, o que você produziu? Só consumir, né? O que você publicou? Não, eu fiz uma Não, o que você... pesquisou, o que você inventou, o que você... Para você, porque a gente precisa continuar produzindo para ter dados legais para, né? É uma coisa muito... Ela pensa justamente como quando você faz um estudo, que você vai fazer uma análise multivariada e você faz uma regressão logística. Vamos, assim, falar um pouquinho mais. Vamos lá, vamos tornar o negócio aqui vamos falar outra língua aí. Você faz uma regressão logística, né? Então você vai tentando conectar as variáveis para entender qual variável de maneira independente se relaciona a isso ou aquilo. Perfeito. A gente sabe que esses estudos estão sujeitos a vários vieses e você pode ter exemplos clássicos, né? De, por exemplo, o café causa câncer de pulmão. Sim. Não, é por conta do tabaco, né? Que quem fuma, toma café, etc, tal, e aí tem essas variáveis de confusão. Sim. Só que você imagina que no estudo você analisa ali, sei lá, 10 variáveis de interesse para os seus desfechos secundários. Imagina que a IA está avaliando isso, bilhões e bilhões de variáveis de interesse a todo tempo, e com o dado que foi... né? Em números infinitos, e com o dado que lhe foi embutido, né? Sim. Do jeito que entrou o input de dado ali, é assim que ela faz. Então, assim, o risco de você ter também um aumento, né, da replicação do viés é grande. Sim. Por isso, o ser humano sempre no centro da tomada de decisão, o médico sempre no centro da decisão. Qualquer profissional. Se você é um profissional, você é o centro da decisão. Então, você tem que saber do que você está falando. Independente da utilização que é necessária, sem dúvida nenhuma, da inteligência artificial. Mas ela muda, né? Tudo. Outro dia eu estava lendo o caso da Open Evidence, né? Que é uma startup... Virou um unicórnio. Ela é de 2021. Então, essa busca que a gente faz, você vai fazer... Você já usou, Caio? Sim. Opa, né? Muito. Então, você vai fazer a busca acadêmica. Open Evidence. É gratuito, posso falar? É gratuito e... Gratuito entre aspas, né, Erika? Não, mas assim, você não precisa pagar, mas eles treinaram uma inteligência artificial com dados científicos, com artigos e tudo. Então, na hora que você faz a busca ali... e aí, foi uma coisa... A escrita é diferente. Muito... assim, quando a gente estava feliz que tinha um up-to-date, né? Porque a gente ficou feliz por causa do up-to-date. Vou ter que falar. Aí, veio... A gente não tem como falar, né? A Open Evidence. E aí, em 2021...
Eles já viraram unicórnio, foi um estudo dentro da Mayo Clinic, eles foram desenvolvidos dentro da plataforma de aceleração da Mayo Clinic e hoje faz parceria com o New England. Sim. E aí é muito legal, né? Então, o que sempre vai ter o perigo, o risco, mas o tanto que ficou fácil. Sim. A gente precisava do artigo, tinha que ir na biblioteca, pedir um número para mandar um não sei o que, para o negócio vir na carta. Tá. Gente, para vir no envelope. Era um parto para ter um. Agora não, agora você põe. É muito mais tranquilo, você vai no seu interesse. E aí, alucina muito pouco, porque é uma inteligência treinada para os artigos médicos e para busca, ela alucina muito pouco. Então, legal. Fica a dica aí. Então, se tem uma dica boa aí do podcast, para quem ainda não usa, usar. O Open Evidence. Agora, uma coisa que é interessante disso é justamente isso. Com certeza, ela tem muito menos conexões neurais do que uma inteligência artificial LLM de linguagem ampla. Isso consome muito menos energia também, assim, do ponto de vista... Que é muito interessante. Que é muito interessante. Né? Então, existe hoje uma questão, todo mundo quer usar as grandes LLMs para tudo, né? Quer usar o ChatGPT, Gemini e tal, que são modelos de linguagem, assim, muito gigantescos, muito amplos. E, na maior parte das vezes, o modelo de linguagem menor, ele costuma desempenhar melhor algumas tarefas você, né? E pode ser ideal para você. Na verdade, o melhor é que você crie um modelo que seja bastante específico para a finalidade que te atenda, sim, né? E que tenha um número necessário de conexões, porque não significa que você tem mais conexões, isso é melhor. Sim. Na maior parte das vezes, isso pode ser até ruim, a depender da função que você quer executar. Vocês falavam muito de alucinação. Explicar só o que é essa alucinação. Eles vão entender, imagina. Mas quem não entendeu a alucinação, o que seria isso? Então, assim, as LLMs, elas funcionam a partir... LLMs. Modelos de linguagem ampliado, amplo. Boa. Elas funcionam... É um modelo de linguagem. E elas vão fazendo um caminho com a palavra ou com a frase que seria mais óbvia e comum. Então, não é que ela pensa, ela vai num caminho do mais óbvio. Certo. Então, quando você faz uma pergunta, ela vai no caminho do mais óbvio. Se essa resposta não existe no banco de dados, ela vai no mais próximo e ela te dá uma resposta. Ela não fala assim para você, não encontrei a sua resposta. Se você perguntar para a Alexa uma coisa e ela não tiver no banco de dados, ela vai falar, isso aqui não tem no meu banco de dados. A LLM não vai fazer isso. O que ela vai fazer? Ela vai te dar uma resposta que ela inventou. Ela inventou, e é isso que a gente chama de alucinação. Então, ela, buscando a linguagem mais apropriada e mais próxima para aquela pergunta, ela te dá uma resposta. Se aquela resposta não estava no banco de dados, ela vai te dar a mais próxima, e que às vezes é uma mentira, que ela inventou. Aí você fala, nossa, aí você fala... Você responde, olha, eu acho que não é bem assim. Porque o importante de você usar é você usar sabendo o que você está usando. Porque senão ela te dá uma resposta, você acha que é verdade, compra aquela ideia e acabou. E não é isso. Aí às vezes dá referência errada, aí você clica na referência, fala, olha, eu fui na referência, não é isso. Aí eu respondo assim, me desculpe, você tem razão. Eu me equivoquei. Né? Por isso que tem embaixo lá escrito assim, ó, as informações podem não estar corretas. Por favor, cheque. A inteligência artificial é um aprendizado de resiliência, né? Não, sem dúvida. Bom dia, prazer ter vocês aqui. Me equivoquei. Me equivoquei. Maravilhoso, né? Educação fantástica. Né? Então, isso é uma alucinação, né? Quando ela traz uma resposta que é divergente da verdade. Perfeito. Né? Isso diz respeito à forma que ela foi treinada, porque inicialmente, quando se treinou a inteligência artificial, se treinou a inteligência para te dar sempre uma resposta. Perfeito. E agora é isso que está em pauta, né? Será que a inteligência artificial deve sempre dar uma resposta? Então, eles estão revendo a forma até de treinamento dos modelos. Interessante. Pra gente entender... Ter um conteúdo um pouco mais fidedigno. Exato. Se você não é, obviamente, especialista na área para falar, opa, tá saindo besteira daqui, vê isso aí. Ele fala, não, foi um equívoco. Interessante esse ponto. Eu gostei muito da abordagem que vocês deram nas duas diferenciações. Uma linguagem específica para um tipo, um treinamento específico com menos redes neurais, que a gente falou aqui um exemplo, sem nenhum conflito de interesse, o Open Evidence, ao passo que os mais amplos, GPT, Gemini, DeepSeek, com grandes neurais, com a capacidade de falar de qualquer assunto, mas com uma grande chance também, se você não conhece, de ter mais alucinações, deixando isso bem alinhado. Legal, pra gente, esse papo tá bom pra caramba. Eu vou deixar
quase a gente vai, os caras vão dar aula aqui, né? Então vocês já viram que é bom. Então, pré-congresso, não esqueçam, vai ser fantástico. Vai lá, entra no site da MIB e se inscreve. Mas pra gente terminar, eu queria que vocês dessem para os nossos espectadores 4 indicações, cada um diferente, tá? Quero Então, que eu vou vocês falar ensaiam. primeiro. 4 indicações Lógico. de Vocês linguagens dessa- para serem utilizadas, ou melhor, de aplicações a serem utilizadas de inteligência artificial para eles começarem a se mexer. Falando que nós estamos conversando com pessoas que não tiveram contato ou têm contato, mas para algum auxílio na decisão clínica, alguma necessidade de criação de aulas, alguma opção, por exemplo, para criar Ele vai imagens. falar todos. Essas opções. 4 cada um, pelo amor de Deus. Não, vamos supor, para criação de aula, tem 2 legais. Tem o Gama e nós vamos me dividindo. Prezi. O Prezi, talvez o Prezi. O Prezi é muito legal. Já é antigão, né? É já é antigo. uma coisa que tinha... Eles já faziam umas apresentações diferenciadas e agora ele está abordando também Porque ele fazia aquelas transições assim, ó. transições diferentes. Agora ele faz o roteiro da aula em... Assim, você deixa rodando o roteiro com o script da aula ali para você poder se guiar. Interessante. Essas inteligências artificiais podem até fazer roteiro. Às vezes eu faço roteiro em uma e jogo qual que você usa? Vai. Então, eu usava muito o GPT, porque desde que ele Beleza. foi lançado, né? Mas aí para as coisas de marketing eu uso o Claude. E agora por causa da startup e das outras coisas, eu tenho usado o Gemini e acho que tem performado melhor nesse tempo. Certo. Eles vão um passando o outro, né? Beleza. Mas aí eu uso. Mas você usa uma específica aí que você falou para aula, uma Então, geralzona, por exemplo, outro grandona, dia eu fui grandes fazer uma ligações. Outro dia eu fui fazer uma aula de via aérea e edifício. Eu fiz um escopo. Olha, eu quero falar de via aérea e edifício. Isso, aquilo outro. Dividi. Aí eu pedi no GPT mesmo um roteiro da aula. Tá, legal. Aí depois que ele fez o roteiro, eu conferi. Aí eu falei, vamos falar melhor de avaliação de via aérea e edifício. Aí ele foi me dando. Aí depois que tava isso tudo bonitinho, que eu achei que estava bom, eu fui e joguei no Gama. E aí lá você pode escolher, você quer que resume o seu texto, você quer que mantenha o texto do jeito que tá, você pode escolher. Sim. Aí você escolhe, ele monta a aula para você bem bonitinho. Pronto. Você pode mudar depois as imagens, que aí, às vezes, quando eu sou mais chata, aí eu mudei umas imagens e tal, que também foram geradas por inteligência artificial. E nós já passamos aperto criando imagens de inteligência artificial. Nem me fale. E aí mudei algumas. Então, se você não quiser mexer em nada, ficou pronto em 2 minutos. Se você que for detalhista, talvez você demore um pouco mais. Mas é o start inicial, né? Legal. Imagens que você sugere aí pra turma? Tem várias. Então, mas uma mais palpável. eu tenho usado o VO3, agora Vídeo. para vídeo. Tá. Né? A gente usa muito na startup, criação de vídeo com IA. Outro dia o Caio até falou assim, mas a gente bate o olho, a gente sabe que um vídeo é da IA. E isso vai um pouco, Caio, daquilo que você acabou de perguntar das plataformas pagas e não pagas. Sim. E da pessoa que está atrás fazendo o prompt da imagem. Porque quando é uma pessoa tipo eu, que não sou super mega especialista em prompt, fazendo um prompt para uma imagem, ela sai meio com cara de IA. Sim. Agora, quando é uma pessoa que sabe melhor esse prompt, ela... Agora, eles recém lançaram essa semana também. Então, as plataformas de vídeo, essa é fácil, até dentro do GPT faz também. Sim. Do GPT aí tem a Sora AI, né? Que performa muito bem com imagem e vídeo também. Mas a diferença é que ainda não tinha áudio integrado. Sim. Né? E dentro do Gemini VO3 e o Nano Banana. Nano Banana. Aí é dentro do Gemini, tá? Legal. O Gemini sai... Existe coisas que é assim, é do Gemini, mas você não faz dentro do Gemini. Mas do Gemini. Sim. Mas tudo bem, um passo de cada Google. vez, é do Google. É do Google. E aí vai longe, Caião. Se a gente for assim, dá pra falar um montão, assim. 4 iniciais pra turma. Então, a primeira é uma generativa grande. Uma generativa grande, mas Segunda, alguma coisa de aula que tem o Prezi e o Gama. Sim. Pra imagem, a gente tem Dall-E, a gente tem
Vai falar. Nano Viu Banana, três, eu não- Sora AI. Sorry. Mas aí agora a quarta são as ferramentas tipo o Open Evidence e as ferramentas de busca de bibliografia para você fazer um estudo. Que é aquele negócio um pouco menos Bem especializado ligações, mais naquilo, especializado, que você pode ter maior confiança para aqueles que têm dúvida se eu posso ou não Para confiar você, naquilo. Legal. quer fazer, em vez de você usar, a gente usava o PubMed para procurar os artigos. sim. Não precisa mais usar o PubMed. Diretamente lá, né? Ele Não, você vai procurar uma ferramenta de inteligência artificial para fazer. Cara, muito bom esse bate-papo. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Daniel do Alibe, Érica Leal. obrigada. Lembra? São os professores que estarão com vocês lá no curso pré-congresso. É importante isso daí. Deixo para vocês as últimas falas sobre esse assunto para a gente terminar esse Amibcast que foi sensacional. Caio, muito obrigado pelo convite, né? Espero que quem for assistir o episódio que tenha despertado nos que ainda não estão nesse mundo uma Fagulha. Os que já estão, venha com a gente, né? Até quem já começou a mexer com isso, vale a pena fazer o curso, né? Pelo olhar do curso, que é um olhar diferente dentro da inteligência artificial, que é para nós, os intensivistas, um curso para nós, né? E me coloco à disposição, né? Meu Instagram, @doutora Érica com K Leal. Fique à vontade para me mandar dúvidas, mandar perguntas, né? Excelente, É verdade, né? excelente, Sempre excelente. estou à disposição. Dani, Perfeito, eu acho que é isso. Aproveitem aí, não é só um hype, né? Não é só. A IA não é futuro. Se for futuro, o futuro é agora, assim, não tem mais como a gente. não é futuro, mas tem futuro. Não é futuro, mas tem futuro. E assim, o futuro é agora na IA, né? A gente não tem como ficar a parte disso, não é só um hype, não é uma coisa que vai passar, não é só uma vibe, né? Então, espero vocês em Curitiba, é um prazer. Obrigado, Caio, pelo convite. Obrigado, Érica, por toda a contribuição que você trouxe ao podcast. Muito obrigado, de verdade. Agradeço, professor. Os caras são demais. Os caras são tão educados quanto a própria IA. Fantástico isso. É um prazer ter vocês aqui. E esse é mais um Amibcast. Não perca os episódios, não perca o curso. Não perca o curso. E a Amib pré-congresso. Aproveitando, dizendo que eu estou à disposição. LinkedIn. Aqui, ó. Tá? LinkedIn. Daniel do Alibe. Dr. Daniel do Ailib no LinkedIn, tô lá à disposição, precisando de qualquer coisa, pode entrar em contato, aí é um prazer sempre ajudar. Sucesso total. Vai estar aí embaixo. Fica tranquilo. Até a próxima.